Olá, tudo bem? O título desta mensagem é O Último Bonde. Esta crise atual, para você, aponta que estamos no último bonde da história da Terra? Esses acontecimentos atuais são indícios do fim do mundo? O que você pensa disto? No livro de São Mateus, capítulo 24 e o verso 21, Jesus destaca que no tempo do fim haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Que coisa, não é isto? E 2 Pedro capítulo 3, verso 7, diz assim: Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourado para o fogo, estando reservado para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Você está entendendo? Palavras da Bíblia Sagrada. Então a pergunta segue: o que aguarda para a humanidade nesse futuro tão próximo? Você já pensou nisto? Uma autora americana, Ellen Goldwhite, no livro Grande Conflito, página 627, ela destaca: o povo de Deus não estará livre de sofrimento, mas conquanto perseguidos e angustiados, conquanto suportem provações e sofram por falta de alimento, não serão abandonados a perecer. Que maravilha, hein? Você acredita nisto? Muitos cristãos podem fracassar na fé, podem até preferir trabalhar ou trabalhos que envolvam a transgressão dos mandamentos de Deus, inclusive o sábado. Ou pode alegar que a crise em que se encontra justifica a infidelidade a Deus. Pode haver pessoas pensando assim. Porém, eu lhe pergunto, Deus esqueceu de Noé quando caíram os juízos sobre o mundo naquele tempo? Deus esqueceu de Ló quando desceu fogo do céu para consumir as cidades de Sodoma, Gomorra e outras? Deus esqueceu de José, rodeado de idolatria no Egito? Deus esqueceu de Elias, de Daniel e seus companheiros? O que você pensa disto? O mundo poderá ficar insuportável para o cristão viver, mas quando isto ocorrer, Jesus virá para buscar os seus. E você pensa em fazer parte dos fiéis de Deus nesse tempo do fim? Deus estará ferindo esse povo, este mundo, porque discorda dele, porque desobedece a ele? O que você pensa disto? No livro de Ezequiel, capítulo 33 e o verso 11. Leia aí na sua Bíblia. Vamos juntos? Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas o chama para o arrependimento. Você está entendendo? No Antigo Testamento, na verdade, Deus foi muito paciente com aquele povo cheio de altos e baixos, ora adorando ídolos, ora servindo a Deus por pouco tempo, ora sendo incrédulo, mas Deus sempre honrando e aí acompanhando e ajudando os seus filhos. Você já imaginou que Deus é este? E além disto, no Novo Testamento, vimos a paciência de Jesus com as pessoas. Pessoas como Pedro, como Judas e outros, né?
Cristo sempre mostrou misericórdia, sempre buscava e busca se revelar o seu amor profundo para com seus filhos. Você está me entendendo? E Ele também não faz diferente hoje. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. E elas se renovam a cada manhã. Já leu lá em Lamentações de Jeremias 3:23? É isso mesmo, querido. Agora, por outro lado, não podemos ser inocentes de que não vai haver um juízo. A Bíblia chama o julgamento de um ato estranho de Deus, mas vai haver. Entretanto, os anjos se unem para dizer: verdadeiros e justos são os teus caminhos. Amém? Por isso, querido. Agora, vamos para frente. No livro Grande Conflito, 597, a página, destaca: a ignorância não desculpará jovens ou velhos, nem os livrará do castigo devido pela transgressão da lei de Deus. Não basta termos boas intenções, não basta fazermos o que se julga ser direito, ou o que o ministro, quem sabe o líder religioso diz ser correto. A salvação de nossas almas está em jogo e devemos examinar as Escrituras por nós mesmos. Você está me entendendo? Temos um mapa dando todas as indicações do caminho na jornada em direção ao céu, tá bem? Então, mas por que esta crise e esta pandemia rolando por toda a terra, rodando por todo o mundo? Por que isto? As pragas do Egito e as 7 últimas pragas mostram o que para você? As 7 últimas pragas que o Apocalipse descreve e também as pragas do Egito mostram alguma coisa para nós nesse tempo do fim. Sim ou não? Em primeiro lugar, mostra o poder e a autoridade de Deus supremos. Deus é supremo e domina sobre tudo. Isto não podemos abrir mão, você concorda? Ambas as pragas, tanto as do Egito no passado, quanto as 7 pragas do futuro, demonstram isto, que Deus tem autoridade no mundo. Entre os ímpios, tem aqueles que são ateus, tem aqueles que não acreditam em Deus, tem aqueles que adoram, né, o rio, como lá no Egito, as rãs, como houve lá. Mas hoje tem também os que adoram o intelectualismo, o conhecimento, o poder, a fama, o dinheiro, e está esquecendo de Deus, mas Deus está vivo e atento. Você concorda com isso? E de repente, eles não podem negar, pelo menos lá no Egito, e vem aí a hora, também no futuro, não podem negar que há um poder maior. Os eventos sobrenaturais se tornam poderosos testemunhos do poder e da autoridade do Deus Supremo. Você concorda com isto? Segundo passo, essas pragas, aquelas pragas e as que virão, mostram que o inimigo foi derrotado. O resultado final das pragas será a derrota dos rebeldes. Como aconteceu com Faraó, acontecerá no tempo do fim. Satanás e todos os ímpios serão derrotados. Você já viu isso na Bíblia? Busque aprofundar mais esse assunto. Além disto, as pragas têm funções. As pragas do Egito e as pragas do tempo do fim do Apocalipse têm suas funções. Posso destacar? Então vamos lá. Fique atento, tá bom? Primeiro, revelar que os rebeldes têm lutado contra o próprio Deus. Elas revelam que os rebeldes lutam contra Deus. Elas revelam também que os rebeldes não têm arrependimento. Por mais lições e provas que Deus manda para fortalecer, eles se abatem mais e entram contra Deus e lutam contra Deus. E a Bíblia diz que antes do fim de tudo,
todo joelho, mesmo os rebeldes, hão de confessar que há um Deus justo e imparcial. Então, pessoas que nunca se arrependeram, talvez nesta crise que está abalando o mundo, talvez podem buscar um arrependimento sincero. Talvez responderiam sobre o conforto, né? Responderiam sobre essa crise e podem tornar para Deus mesmo diante das dificuldades. Você acredita nisso? Queira Deus que nós participemos e firmemos mais do que nunca na lealdade, na fidelidade a Deus, aos seus mandamentos, a tudo que Ele pede de nós. Está bem assim? Então, querido, agora vamos aqui um ponto. Recentemente, o nosso presidente mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, apresentou alguns deveres dos cristãos. Em primeiro lugar, nesta crise, não entrar em pânico. Você concorda com isso? Não. Em tais situações, Deus chama seu povo para oferecer calma para o mundo que está em tempestade. Deus pede que o seu povo seja âncora de esperança para aqueles que estão sofrendo nesta hora. Leia São João 16:33 nesta hora. Mas como posso ser âncora neste mundo cruel? Querido, você que está atento aqui. Primeiro passo, certifique se você está em harmonia com Deus. Está bem assim? Certifique isto. Confira se você de fato tem dedicado o seu tempo com mais intensidade e aproveitamento a Deus. Viva um bom estilo de vida através do regime alimentar mais saudável, porque os hábitos saudáveis ajudarão a não pegar essa doença que hoje está incomodando a humanidade. Compartilhe o que você tem com os outros, né? Seja um agente de esperança. Está chegando aí uma programação maravilhosa que a igreja estará realizando através da TV Novo Tempo. Vá atrás, seja um agente de esperança. Amém? O seguinte ponto, ore pelo derramamento do Espírito Santo em sua vida e na vida de outros que precisam. Todo mundo precisa. Pregue o Evangelho. Milhões de pessoas choram e oram pela luz, porque eles não têm a luz de Deus. Vocês estão entendendo? Agora, mais do que nunca, nós precisamos deixar a luz de Deus brilhar em nossa vida. Tá bem assim? Seguinte passo. Qual é a esperança para os justos? Nesta hora de angústia e dificuldade do mundo, as preciosas promessas de Salmos 91 precisam estar no seu coração e no meu também. Você acredita nisto? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Amém? Você está no esconderijo de Deus, amigo? Está seguro? Que ótimo! Alguns membros da igreja poderão estar perdendo tempo. Poderão estar junto com líderes críticos e até sanguinários, falando mal de tudo e de todos. Mas estão ocupando seu tempo agora e estão do lado daqueles que são blasfemos, que estão com raiva de um de outro. Mas amigo, eu penso, você está aprendendo nesta hora a habitar no lugar secreto do Altíssimo? Está aí, é isto mesmo que você está fazendo? Você tem um lugar secreto onde você pode estar com Deus, com aquele Deus que ama e provê tudo para você? Sim? Então você pode cantar. Há um hino dos Adventistas do Inário número 357. Sobre suas asas estou descansando. Ainda que noite confiante estou, sobre suas asas vou sempre abrigado. Fui redimido e seu filho já sou. Esse é o seu desejo? Está se empenhando por isso? Que Deus te abençoe. Amém.